Oi, tudo bom? Thiago Gonçalves aqui. Eu vou passar para você agora um assunto muito importante sobre como ler as tendências, porque o mercado às vezes se movimenta também em tendências, então é bom você identificar porque muita gente opera contra a tendência e é bom você sempre operar a favor da tendência, tá bom? Nós vamos ver aqui no exemplo que está aqui do nosso lado no gráfico e é importante você começar a entender que o gráfico existem as velas abaixo de 2x e as velas acima de 2x. Toda vela a gente vai começar a chamar aqui acima de 2x como velas positivas e as velas abaixo de 2x as velas negativas, tá bom? Vou representar aqui pela cor branca e preta, embora no gráfico elas são coloridas, mas toda vela azul você pode chamar ela de negativa e as velas acima de roxo ou rosa você chama ela de positiva, tá bom? Para a gente poder entender. Existem três tendências que eu costumo olhar. Claro que existem outras, mas assim, o meu foco para mim, que faz sentido para mim, são três tendências. A primeira tendência é a 1 para 1, quando você tem uma vela positiva acima de 2x e outra vela negativa. Então, às vezes o gráfico vai intercalando, entendeu? Aí você pode ter uma azul, uma roxa, depois uma azul, uma rosa, mas sempre ele vem intercalando como um xadrez, como o pessoal costuma chamar. Esse é a tendência 1 para 1. Também tem a tendência 2 para 1 ou 1 para 2, tanto faz, que é quando você tem uma vela negativa e duas velas positivas. Depois você tem mais uma vela negativa e outras duas positivas. Isso vai intercalando umas 2, 3 vezes no gráfico. Ou até mais, pode ser que seja. Também tem a tendência que é 2 para 1. Desculpa, que é 2 para 2. É quando tem duas velas azuis e duas positivas. Duas azuis e duas positivas. Então, quando você começar a operar, você observa essas tendências. Passa aí pelo menos uns 20 minutos, olhando, meia hora olhando o gráfico, só anotando. Começou tal tendência, você olha, vê aquele tempo ali de repetição. Começa a observar o gráfico a partir desses momentos de tendência. E quando tiver no momento de que não está formando tendência, é bom também você anotar para você começar a pegar essa visão de olhar o gráfico para operar a favor da tendência. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Porque muita gente, vamos dar um exemplo, tá num xadrez. Aí tá o gráfico lá azul, uma vela negativa, uma positiva. A negativa, a positiva. A pessoa vai e entra logo contra a vela, que no caso seria uma vela negativa, a pessoa vai e entra pensando que seria positiva, mas a tendência do gráfico está nesse xadrez de uma positiva e uma negativa, e tem gente que entra nessa negativa pensando que vai vir positiva, só que o gráfico está mostrando que não vai vir. Então a chance é bem maior de você tomar um head, tá bom? E para encerrar aqui, para não ficar muito grande a nossa aula, é importante você entender como buscar rosa dentro da tendência, porque é possível, acontece muito. Inclusive dentro desse exemplo que eu coloquei no começo do vídeo, aconteceu duas vezes isso que eu vou te explicar agora. Na tendência tem como você buscar velas rosas. Quando uma tendência se repete 3 vezes, na terceira vez da repetição é quando tem mais chance de vir uma vela rosa. E isso se o gráfico estiver positivo, lógico. E aí você tem que somar essa visão com outros fatores que eu vou explicando ao longo do tempo aqui, tá bom? Então, na terceira repetição é muito comum. Pode observar, tanto no xadrez, na repetição do xadrez, quanto na repetição de 2 para 2 do vídeo que eu coloquei no começo. Se repete, vem uma rosa depois da terceira repetição da tendência, tá bom? Observe isso aí, começa a olhar o gráfico a partir desse ponto de vista de tendência, que vai te ajudar muito para você não entrar contra a tendência, mas sempre a favor, tá bom? Uma coisa que pode acontecer também é vir uma tendência, digamos, 2 para 2, 2 para 2, 2 para 2, e aí ela não paga na terceira repetição, mas ela quebra aquela repetição que estava vindo de 2 para 2, vem uma outra vela que não acompanha aquela repetição. Normalmente, depois da quebra da repetição, você espera uma vela azul e aí você entra depois daquela vela azul, logo depois da quebra da repetição, entendeu? Vou repetir. Vem a repetição,
quebra a repetição por alguma vela, depois da quebra da repetição você espera uma vela azul e aí você entra, dá 2 entradas que a chance de vir uma vela rosa é bem grande. Não é garantido, nada é garantido, mas as probabilidades são maiores de vir nesse momento, tá bom? Qualquer dúvida, só manda mensagem para mim que a gente explica melhor, tá bom?